Pessoas falam nisso como se não houvesse alguém interessado nessas atividades do Silvinei, do Anderson Torres, do Mauro Cid. Eu hoje te confesso que estou de alma lavada, porque no dia da eleição eu estava no ar quando começaram a mostrar essa questão dos ônibus, e eu fiz uma fala muito enfática, até bastante potente, digamos assim, dizendo que aquilo ali era um golpe, que eles estavam dando um golpe. E houve quem me acusasse de exagerada. E hoje eu estou muito feliz que eu não exagerei, eu apontei na hora, eu gritei pela democracia naquele momento, e estou muito feliz de ter feito isso com muita justiça e propriedade. Então, isso me faz muito feliz. Agora, é gritante, né? Eu te mandei um gráfico, não sei se a gente pode exibir, né? A disparidade da vigilância sobre os ônibus no dia da eleição, né? No Nordeste foram vistoriados 2.185 ônibus. No Sudeste, nós tivemos 571 vistoria. Então, é assim, eu quis mandar o gráfico que saiu publicado no Estadão na época, exatamente para que as pessoas visualizem a disparidade, o exagero da vistoria no Nordeste, né? Então, assim, 571 no Sudeste, onde o volume de ônibus era muito maior, e 2.185 ônibus, onde o volume de eleitores do Lula era muito maior. Estava aí o motivo real, né? E outra coisa que eu trouxe é um trecho do ofício que ele, Silvinei, fez circular entre os funcionários e os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal de todo o país, quando ele recebeu a ordem do Alexandre para parar com aquilo. Ele fez circular um ofício dentro da Polícia Rodoviária Federal dizendo o seguinte: tralalá, 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 e, por fim, reafirmo o compromisso da Polícia Rodoviária Federal com o fortalecimento da segurança pública nacional, quer seja da proteção das vidas, todo um trelelê aqui, mas o importante é que ele diz o seguinte, que na preservação dos patrimônios privados, na garantia da mobilidade nas rodovias e estradas federais e nas demais áreas, pela Operação Eleições 22, nas ações conflitantes, petição civil, elas devem seguir o seu curso natural até o dia 1º de novembro de 2022. Ou seja, ele insistiu naquilo que o Alexandre de Moraes já tinha proibido, já tinha mandado para ele um comunicado. E ele passou para os superintendentes a seguinte ordem: vai fazendo, vai continuando com as operações e finge que a gente não recebeu. Quando ele cobrar, a gente para. Então, enquanto não houve uma ligação direta, vem aqui, se apresente, ele foi fazendo, foi impedindo que as pessoas chegassem. Então, assim, era deliberado, sim, né? Não tenha dúvida nenhuma de que foi. A gente percebe, Denise, que com a prisão do Silvinei, que não vai ter nenhum tipo de anistia ou de alívio para esses, né? Nós vimos ontem, aliás, eu quero te ouvir também um pouquinho sobre o depoimento do Anderson Torres, porque embora ele tenha mentido muito, como só ia acontecer com esses integrantes do campo do extremismo bolsonarista, ele falou, diferentemente do Mauro Cid. E nós vimos ali naquela audiência na CPI que os deputados bolsonaristas estavam constrangidos e aparentando um pânico com o fato do Anderson Torres estar se desgarrando um pouco, né? E propenso, eventualmente, com uma Polícia Federal profissional que sabe, que tem técnicas para fazer potenciais criminosos a potenciais delatores, né, funcionar como funcionou com o Elcio Queiroz
no caso Marielle. Como é que você viu o depoimento do Anderson Torres ontem? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, no sentido de que ele vai demorar mais a falar, a prestar uma delação. Eu acho que eles vão até o canto da parede. Enquanto eles não se verem premidos mesmo de total liberdade, eles não vão entregar o ouro. Eles vão seguir. Primeiro, assim, nós temos que ter bem claro que a pergunta e a resposta para essa pergunta já está no ar, né? A quem interessava o golpe? A Bolsonaro, ponto. Então, isso aí é ponto pacífico. Já está evidente que eles estavam trabalhando para o Bolsonaro, porque nenhum deles ia se arvorar à condição de presidente da República. Mauro Cid, Anderson Torres não estavam pleiteando o cargo de presidente. Quem estava pleiteando o cargo de permanência na presidência era o Bolsonaro. Então, assim, o fato dele falar, ele falou para desdizer. E a esperteza, ela come o esperto, né? Ele tentou posar de conciliador, de alguém que estava ali disponível para falar, porém, o discurso dele era um vazio só, como eu mostrei num artigo meu que está no ar, com um documento que o deputado Rogério Correia trouxe a público para inquiri-lo, e eu te dou total razão quanto aos deputados e senadores bolsonaristas, estavam sim tão constrangidos que a eles não restou outro recurso a não ser fazer discursos reiterando a pauta de costumes e todo aquele conservadorismo fascista que eles trazem à luz da política. Então, esse documento, a fala do Rogério Correia foi definitiva, eu acho, porque pegou o Anderson Torres no vazio das suas respostas. Quando ele disse aquilo, a minuta do golpe, era um documento fajuto, espantoso, fora do comum, fiquei impactado, cabia ali. E nem sempre eu acho que dá para as pessoas raciocinarem na hora para fazer a pergunta. Quantas vezes a gente vacila também nas nossas entrevistas e escapam perguntas? Mas cabia lhe dizer o seguinte: o senhor não acha que o senhor prevaricou? Porque se o documento era a tal ponto exótico, de modo a que ele levasse um susto, a reação natural de uma autoridade, de um ministro da Justiça que tinha poderes para isso, era chamar alguém imediatamente, entregar, mandar investigar e prender o autor. Investiguem de onde saiu isso e eu quero preso o autor. Isso se ele fosse uma pessoa isenta, que não tivesse nada a ver com aquela operação. Só que, ao dizer que levou um susto, que era exótico e que ele quis jogar no lixo, ele passa exatamente o recibo de que ele está encrencado até o último fio do cabelo, porque ele não agiu como um ministro da Justiça. Ele não mandou investigar, ele prevaricou, e prevaricação é crime. Sinto muito, seu Anderson, o senhor já está implicado nesse crime de prevaricação. Não, você quer completar, por favor. Não, sobre o documento trazido pelo Rogério Correia, ele é da maior importância porque ele não deixa margem ao Anderson Torres de argumentar. Como funcionário público, como... primeiro aqui, deixa eu abrir uma margem, um parêntese aqui para dizer, eu vou abrindo barrinhas, né? Para dizer o seguinte, que ele não podia ter sido nomeado como secretário de Segurança do Distrito Federal. Por quê? Porque o Flávio Dino, como ministro da Justiça, já tinha encaminhado ao governador do Distrito Federal, que deve responder a todas as inquirições, inclusive
o Flávio Dino tinha pedido que o Anderson Torres não fosse nomeado. Já tinha apontado que ele estava implicado em várias situações, sob suspeita, que ele não poderia ser nomeado como secretário. Então, o Ibanez devia obediência ao ministro da Justiça. Ele não podia ter colocado como secretário de Segurança o Anderson Torres. A outra questão é a seguinte: ele, como funcionário público, não tinha o direito de sair e viajar no dia 6, quando ele tinha recebido este documento que o Rogério Corrêa levou na CPI. E nesse documento está escrito lá, com todas as letras, que já estavam em Brasília 3.000 ônibus e que estavam sendo esperados mais 3.000, e que eles tinham estacionado em locais não permitidos, porque a ordem era que eles estacionassem próximo à Granja do Torto. No entanto, eles estacionaram lá perto dos acampamentos, onde já não era mais permitido estacionar, onde estava fechado, e o Ibanez mandou abrir, né? Então, assim, falta alguém nesse banco, faltam muitos alguém, né? Os generais, Arruda, o Marcos Freire Gomes, mas falta principalmente o governador Ibanez. Ele não pode escapar ileso dessa história. Porém, o Anderson Torres quer jogar tudo nas costas do Ibanez e da polícia, da PM.